Olá, sou o pastor Fernando Gelim. Hoje nós vamos para a nossa 9ª aula do módulo Conselhos Importantes para Novos Cristãos, aqui na Escola Teológica Charles Spurgeon. Hoje nós vamos continuar o capítulo 7 que nós começamos na aula anterior. O capítulo 7 tem como título Observe o Mundo com a Lente das Escrituras 2. Amizades, igreja e trabalho. Começamos a trabalhar ali o que a Bíblia nos orienta a respeito das amizades. Nós vimos o Senhor Jesus Cristo como exemplo de um amigo perfeito, né? Nós vimos várias questões relacionadas a esse tema e também começamos a trabalhar a questão da igreja. Nós vimos então o significado da igreja, 4 definições, 4 adjetivos usados para resumir o ensino bíblico da igreja única, santa, universal, apostólica. Nós falamos a respeito do credo dos apóstolos e continuamos trabalhando sobre sinais de uma igreja saudável. Quais são as marcas, os sinais que nós podemos identificar de uma igreja saudável. Nós vimos o ensino fiel, o culto, a comunhão, a oração, a evangelização. Nós vimos o que é uma liderança bíblica, o testemunho de outras igrejas sobre ela, a administração correta das ordenanças, o batismo e a ceia. Então nós terminamos trabalhando sobre o batismo e hoje nós vamos continuar tratando desse capítulo, começando sobre a ceia. A segunda ordenança instituída por Cristo foi a ceia. Essa deve ser observada até a segunda vinda do Senhor, para trazer à memória o sacrifício de Cristo, promover nutrição espiritual e encorajamento para os cristãos, fortalecendo a sua comunhão com o Senhor e com os irmãos em Cristo. Os elementos dessa ordenança são o pão, representando o corpo de Cristo que foi moído na cruz do Calvário para pagar o preço pelos nossos pecados, e o vinho, representando o sangue de Cristo, a nova aliança, o sangue que nos lava de todo o pecado. Vamos conferir o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 ao 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Não se deve participar da ceia sem compreender o que ela representa. Por isso é adequado que o participante seja um crente, instruído, se examine para não cear indignamente, como nós vemos aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. É interessante quando Paulo trata em 1 Coríntios sobre a ceia, ele está tentando resolver um problema que estava acontecendo na igreja. Quando nós lemos aqui, verso 20 do capítulo 11. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tens, porventura, casas onde comer ou beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo. Antes de participar da ceia, a igreja tinha um costume de se reunir em uma festa chamada Festa Ágape. E cada um levava alguma comida, alguma bebida. Então existiam pessoas, provavelmente os mais ricos, estavam levando comida e bebida, estavam comendo e bebendo ao ponto de se embriagar e não estavam compartilhando com os outros. E estavam comendo também sem discernir o pão, sem discernir o vinho, sem compreender o significado da ordenança a qual o Senhor Jesus Cristo tinha deixado para a igreja. E Paulo, ele traz à memória o significado da ceia e fala como cear dignamente. Uma forma didática de nós observarmos o ensino de Paulo seria a seguinte: quando nós formos cear, nós devemos olhar para trás, ou seja, nós devemos lembrar do sacrifício de Cristo Jesus, que foi morto na cruz do Calvário, moído por causa das nossas transgressões, ferido por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Lembrar do sacrifício de Cristo, que foi morto na cruz do Calvário em lugar de pecadores como eu e você. Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Como nós vemos no verso 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor
Então nós olhamos para trás, porque nós lembramos da morte do Senhor, nós lembramos do sacrifício do Senhor, mas nós também olhamos para frente, porque diz assim, pois anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nós lembramos também que um dia o Senhor Jesus Cristo vai voltar, Ele virá para buscar a sua igreja. E no verso 28 nós entendemos que também é importante nós olharmos para dentro, como ele diz o seguinte, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então nós olhamos para trás, anunciamos o sacrifício de Cristo, olhamos para frente, anunciamos a sua segunda vinda, olhamos para dentro também, nós examinamos a nós mesmos. Sobre esse exame pessoal, sobre olhar para dentro, no Catecismo Puritano compilado por Charles Haddon Spurgeon, é requerido daquele que quer cear dignamente o seguinte: se examinem para saber se discerniram o corpo do Senhor certamente. 1 Coríntios 11, 28 e 29. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. A sua fé, 2 Coríntios 13, 5, examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. O seu arrependimento, 1 Coríntios 11, 31, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Amor, 1 Coríntios 11, 18 ao 20. Quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. Quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. E obediência, 1 Coríntios 5, 8. Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade, a fim de que, participando indignamente, não comam e bebam condenação para si. Porquanto, qualquer que comer desse pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, para ficar de maneira didática, nós olhamos para trás, lembramos do sacrifício de Cristo, olhamos para frente, anunciamos a sua segunda vinda, olhamos para dentro, nós examinamos a nós mesmos e olhamos ao nosso redor. Nós devemos nos preocupar com os nossos irmãos em Cristo, como nós vemos aqui no verso 33 e 34. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunirdes para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Sendo assim, entendemos que quando formos cear, nós olhamos para trás, lembramos do sacrifício de Cristo, olhamos para frente, anunciamos a sua segunda vida, olhamos para dentro, examinamos a nós mesmos e olhamos ao nosso redor, a nossa comunidade em Cristo, a vida dos nossos irmãos. Nós devemos nos preocupar uns com os outros. E seguindo, nós vamos tratar agora de membresia. O outro sinal de uma igreja saudável é a sua membresia. A igreja sabe quem são os seus membros? Ser membro de uma igreja é muito mais importante do que participar de um clube. Ser membro de uma igreja local consiste em dar continuidade no seu testemunho público de uma verdadeira conversão. Quando a igreja negligencia a membresia, deixando pessoas no rol de membros dela, mesmo quando essas pessoas já deixaram de ter comunhão com os irmãos por anos, pode levar aquelas pessoas a pensarem que estão salvas e bem, mesmo quando o seu comportamento está evidenciando o contrário. Além disso, a igreja precisa identificar os seus membros para poder saber por quem deve prestar contas. De acordo com Hebreus 13, 17, vamos ler. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Ela deve saber quem está aos seus cuidados para serem pastoreados corretamente e disciplinados quando necessário. Sobre isso, Mark Dever acertadamente afirmou: desde os tempos mais antigos, as igrejas cristãs locais eram congregações de pessoas específicas e identificáveis. Certas pessoas seriam conhecidas como parte ou pertencentes a uma assembleia específica, enquanto as demais seriam conhecidas como pessoas que estavam fora da ou não pertenciam à assembleia.
Por isso, a censura que Paulo prescreve em 1 Coríntios 5, como Jesus em Mateus 18, visa a um indivíduo que deve ser excluído não de uma comunidade política, e sim de um grupo específico de comunidade social. Portanto, uma igreja saudável deve ensinar o valor de ser um membro da igreja e buscar ter o seu rol atualizado. Disciplina eclesiástica. A igreja aplica a disciplina entre os membros? A disciplina eclesiástica visa o cuidado dos membros da igreja. O objetivo é preservar o testemunho e a saúde da igreja e o cuidado individual de seus membros, sempre com o objetivo de levar aquele que está envolvido em algum pecado impenitente ao arrependimento. Os passos para a disciplina eclesiástica são encontrados nas palavras do Senhor Jesus Cristo em Mateus 18. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-las, conte à igreja. E se ele recusar ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Entendemos então que a disciplina inicialmente não precisa ser pública. Ela deve ser corretiva. Em um contexto de igreja local, os cristãos devem disciplinar uns aos outros de forma individual e particular e confessar os pecados uns aos outros, perdoando e sendo perdoados. Logo, se alguém pecar contra você na congregação, ou se você observar que essa pessoa está cometendo um pecado, a primeira etapa não é falar para o pastor ou para as outras pessoas, mas chegar com a pessoa em questão e tentar mostrar para ela o seu pecado e levá-la à restauração. Porém, se essa não se arrepender após a primeira etapa, o processo disciplinar segue. A próxima etapa é levar consigo mais 2 ou 3 testemunhas, de preferência pessoas maduras e idôneas, para tentar levar o irmão ao arrependimento. Se conseguirem, ganhar o irmão. Entretanto, se ele se recusar a reconhecer o seu pecado, se recusar a se arrepender, a questão deve ser levada à igreja. E se ele, apesar de ser exortado pela igreja, continuar endurecido em seu posicionamento, deve ser excluído da membresia da igreja e tratado como ímpio. Ou seja, alguém que precisa se converter. Nós finalizamos aqui então essa sessão. Essas foram apenas algumas dicas. Outros fatores também poderiam ser examinados. Porém, esses são apenas alguns pontos importantes para ajudarem você a refletir sobre a sua decisão. Existem livros que podem ajudar você a se aprofundar nesse assunto. Por exemplo, 9 marcas de uma igreja saudável, Deliberadamente Igreja, Igreja, o Evangelho Visível, O Culto Segundo Deus, Comunidade Cativante. Em busca de uma igreja para congregar, também existem sinais negativos que nos servem de alerta. Também não vou ser exaustivo aqui, mas o conteúdo dessas dicas podem te ajudar a ser mais criterioso. Por exemplo, pragmatismo. Igrejas pragmáticas são aquelas que buscam o resultado sem levar muito em consideração o que a Bíblia diz. Trata-se de fazer o que dá certo ao invés do que é certo. Aquilo que atrair mais pessoas provavelmente é o que eles escolherão. Não quero dizer com isso que nós devemos ter medo de multidões, de quantidade, mas que nem todo ajuntamento de pessoas corresponde a um avivamento. Faz diferença o motivo pelo qual as pessoas estão reunidas. Falando de igrejas pragmáticas, elas dificilmente falarão de arrependimento ou confrontarão o pecado, pois essa não é uma mensagem muito agradável aos ouvidos. Os pragmáticos falam aquilo que o povo quer ouvir, ao invés do que o povo precisa ouvir. Eles buscam agradar as multidões. Entretanto, tentar agradar as multidões pode ser perigoso, porque nem sempre a maioria tem a razão. Lembre-se que Deus poupou 8 pessoas e alguns animais em uma arca, enquanto a grande maioria pereceu em um dilúvio. Outro fator é que no Evangelho de João nós podemos perceber que muitas pessoas seguiam Jesus Cristo quando ele operava milagres, mas Jesus não se confiava nelas, pois ele conhecia a todos, como nós vemos nesse trecho. Estando eles em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome.
Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. João 2, do 23 ao 25. Quando curou enfermos, multiplicou pães e peixes, as multidões o seguiam por diversos motivos. Alguns queriam até mesmo proclamá-lo um rei terreno, outros queriam encher a barriga de pão. Porém, na sinagoga, quando Jesus falou a respeito dele mesmo como o pão da vida, quando falou da necessidade de comer da sua carne, de beber do seu sangue, no sentido figurado, apontando para a confiança no seu sacrifício, quando a mensagem exigiu compromisso, muitos desses seguidores a acharam dura demais e não a compreenderam. A Bíblia nos diz que daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. João 6, 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Jesus não foi pragmático. Além disso, ele perguntou para os seus discípulos: vocês também não querem ir? Porém, Simão Pedro firmemente respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. João 6, 68, 69. Hoje também, multidões lotam igrejas e afirmam seguir Jesus por diversos motivos. Vivemos em uma época de grandes shows gospel, mídia, igrejas pragmáticas, geralmente lotadas. Sobre essas, alguém já disse que usam métodos carnais para atraírem pessoas carnais. Porém, ser atraído por atividades, mensagens motivacionais ou shows não basta. É necessário compreendermos as implicações do Evangelho. Geralmente, quando igrejas que eram pragmáticas passam por uma reforma, começam a levar a palavra de Deus mais a sério, apresentando o verdadeiro Evangelho, a necessidade de arrependimento, custo do discipulado, de tomar sua cruz e dia a dia seguir a Jesus, muitos vão embora. Agora imagine se nós estivéssemos vivendo em um contexto de perseguição física, como acontece em muitos países, de apostasia, onde fosse claramente custoso para nós sermos cristãos. Como nós e toda a multidão gospel de hoje responderia a pergunta de Jesus? Vocês também não querem ir? Próximo ponto, teologia da prosperidade. Esse grupo são aqueles que mudam o evangelho da cruz por um outro evangelho. Enfatizam mais as bênçãos do que o abençoador. Deixam as boas novas da salvação de lado e enfatizam a prosperidade material. Bênçãos financeiras são o ponto central da mensagem deles. Muitas vezes, como forma de barganha, afirmam que se você fizer sacrifícios financeiros, você conseguirá o favor de Deus, milagres, curas, etc. Corra desses. Jesus Cristo disse para nós tomarmos cuidado com aqueles que se disfarçam de ovelhas, mas na realidade são lobos roubadores. Como nós vemos aqui em Mateus, no capítulo 7, verso 15. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Mateus 7, 15. Próximo sinal negativo, paganismo. Esses adicionam elementos estranhos à fé cristã, muitas vezes trazidos de outras religiões, fazendo uma verdadeira mistura entre cristianismo, espiritismo, candomblé, umbanda, budismo e outras invenções mais. Dado com aqueles que acrescentam sacramentos ou adicionam elementos que nós não encontramos nas escrituras. Próximo, ecumenismo. Esses, em nome da tolerância e do amor, acabam deixando de lado qualquer critério, relativizando a verdade como se todos, ao mesmo tempo, estivessem certos, como se qualquer caminho levasse a Deus, contanto que sejam sinceros na sua fé, baseada seja lá no que for. Em nome da tolerância religiosa, alargam a porta estreita, abrindo mão da exclusividade do chamado de Cristo, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Por fim, mundanismo. Esses, para atrair fiéis, acabam trazendo para o ambiente de culto aquilo que alimenta a carne, o que é maculado, pecaminoso, porém com rótulo gospel.
Muito cuidado, ser mundano é buscar satisfazer as suas vontades sem levar em consideração o que a palavra de Deus diz. Nem tudo que é rotulado gospel realmente corresponde ao Evangelho. No livro tem uma nota de rodapé, quando a gente falou a respeito de teologia da prosperidade, vou ler para vocês. Alguns cristãos, por estarem magoados com falsos mestres, ao compreenderem a doutrina correta, encontram uma igreja saudável e acabam indo para um outro extremo, deixando de fazer qualquer contribuição financeira. Não devemos deixar que o erro dos falsos profetas nos influencie negativamente a ponto de não adorarmos o Senhor com nossos dízimos e ofertas. É claro que elas não devem ser motivadas por constrangimento ou barganha, mas por gratidão e generosidade, pois o Senhor se agrada daquele que dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. Passando então para o último tema desse capítulo, já finalizando a parte de igreja, vamos tratar de trabalho. O que a Bíblia nos diz sobre isso? Algumas pessoas pensam que o trabalho só existe por consequência da queda, por isso pensam nele como algo ruim. Porém, é importante destacar que o próprio Deus trabalhou na obra da criação. Gênesis 2:2. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Adão já tinha tarefas mesmo antes da queda. Ele deveria gerenciar, cultivar o jardim do Éden e dar nome aos animais, como nós vemos em Gênesis 2:20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Depois da queda, o trabalho ficou mais pesado e mais custoso ao homem, como nós lemos aqui em Gênesis 3:19. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Porém, o trabalho em si não é ruim. O apóstolo Paulo, por exemplo, trabalhou construindo tendas, como nós vemos em Atos, capítulo 18, verso 3. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E as Escrituras condenam a preguiça, pois essa sim é o pecado, como nós vimos em Provérbios, capítulo 6, do 6 ao 11. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os teus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estio, prepara o seu pão na cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza, como um ladrão a tua necessidade, como um homem armado. John MacArthur diz sobre esse texto que a formiga é um exemplo de produção e diligência e planejamento e serve de censura para o preguiçoso, pessoa ociosa que não tem autocontrole. A sabedoria manda o preguiçoso aprender com a formiga. Logo, não devemos observar o trabalho como uma desgraça, e sim como uma dádiva, e tudo o que fizermos devemos fazer da melhor forma possível. Isso inclui não fazermos nada desonesto ou pecaminoso, e trabalhar bem, não só quando o patrão estiver olhando, mas em todo o tempo com o intuito de que glorifiquemos a Deus, como observamos nesses versículos. Colossenses 3:23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Sabendo que, embora trabalhemos com nossas mãos, o nosso sustento vem do Senhor. Por isso, não devemos andar ansiosos, pois Ele sabe o que nós necessitamos. Como nós vemos nesse versículo, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Dicas práticas. Busque seguir o mandamento e o exemplo de Jesus para ser um amigo bíblico e procure amigos que também sejam seguidores de Jesus. Busque uma igreja saudável para congregar e faça amizades saudáveis que vão ajudá-lo na caminhada cristã e a quem você também ajudará. Não se envolva com coisas desonestas ou com qualquer coisa que possa ferir princípios bíblicos no trabalho. Pelo contrário, pense no trabalho como uma oportunidade de você servir ao próximo, glorificar a Deus e o meio pelo qual você receberá a provisão do Senhor.
Aqui temos algumas indicações de livros: 9 Marcas da Igreja Saudável, Mark Dever, Deliberadamente Igreja, Mark Dever, Santos no Mundo, Leland Hyken, O Culto Segundo Deus, Augusto Nicodemos, Igreja, o Evangelho Visível, Mark Dever, Doutrinas Abordadas, Eclesiologia, a Doutrina da Igreja e Cosmovisão Cristã. Finalizamos então o capítulo de número 7 do livro. Nós trabalhamos os princípios bíblicos para a amizade, para a igreja e para o trabalho. E agora no capítulo 8, ainda continuamos na seção Observe o Mundo com a Lente das Escrituras. Agora número 3, vamos tratar de Estado e internet. Eu aguardo vocês até a próxima aula. Deus abençoe grandemente.